Estou aqui em Joinville e vamos visitar o Museu Nacional de Imigração e Colonização. É bem bonito, eles estão preparando, ó, essa parte para o Natal, provavelmente. Estou aqui no Museu Nacional da Imigração e Colonização. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Então aqui conta um pouquinho da nossa história, da história da colonização. Tem uma casa de enxaimel ali, um padrão da época da colonização. Essas casas de enxaimel também podem ser vistas lá em Pomerode. O pessoal aqui é bem receptivo, muito legal. O ambiente é um ambiente bem tranquilo, a cidade é bem tranquila. Os brinquedos da época, olha que interessante. Ali embaixo, casa do enxaimel. Olha, marcenaria da época, tipo de construção. Modelo de casa de enxaimel dos primeiros colonizadores. Quando eu fui em Pomerode, eu cheguei em uma dessas casas onde realmente tem uma família que mora lá. E é interessante, muito interessante a história deles, a história de colonização. Então, aqui tem... E essa é uma construção grande. Olha os navios, a réplica dos navios. Muito legal. O problema de muitos países estarem fechando as portas para os refugiados é o que isso traz a longo prazo, né? Ninguém escolhe onde nasce, infelizmente. Então, às vezes você está morando num lugar que
Não é como o Brasil, um país abençoado por Deus, que nós temos muitas coisas boas. O museu é acessível, ele tem elevador. Gente, recomendo. Joinville é uma cidade bem grande em vista de São Francisco do Sul. E recomendo a visita. E na época a informação era mais difícil, porque como não tinha tecnologia, era limitado. Então, jornais, rádio. Hoje a gente tem informação muito mais fácil, muito na mão. Por isso que é importante preservar a história. E a tendência é continuar evoluindo, então... O mesmo padrão que vimos lá em Pomerode. E lá foi colonizado pelo povo da Pomerânia. Também uma casa em construção padrão em China. E é muito interessante, vamos dar a volta aqui, tem um poço ali. E deve ser legal vir na época de eventos aqui, os eventos natalinos. Olha que legal, tá preservando toda a mobília. Sala de estar. Bom dia. Bom dia, bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Essa é uma casa em Chaimel, né? Um tipo de construção tipicamente do norte da Europa, encontrado muito lá e foi trazido com os imigrantes para cá essa técnica de fazer a casa dessa forma. E o que significa essa forma? É uma estrutura autoportante, ou seja, ela permanece de pé mesmo sem as paredes. Aliás, primeiro ela é montada a parte de madeira. Depois você vai encher as paredes com o material. E é daí que vem o nome Enxaimel. Uma característica específica dela é o fato dela não usar parafusos nem pregos. Ela é toda de encaixe com pinos, pinos e cunhas que vão travar ela. E essa mesma característica permite que ela seja desmontada, que é bem o caso que aconteceu com essa casa, que foi construída originalmente próximo daqui, aproximadamente 1 quilômetro daqui, próximo ao batalhão, e depois ela foi desmontada na década de 70, trazida para cá e montada para ser a nossa maior peça do museu, né? Hoje ela está ambientada como uma casa de uma família de imigrantes que moravam em uma pequena propriedade rural. Essa é a ideia. A maior vantagem é a portabilidade. Isso. É poder levar. Pode ser desmontada, pode ser montada, pode ser... aqui no caso, às vezes a gente até sente um pouco, poxa, mas como é que isso foi desmontado sem quebrar nada? É que quando ela foi feita, originalmente, as casas em Chaimel, a argamassa é uma liga de barro, muito mais fácil de ser depois
amolecida e desmontada. Como aqui ela já está tombada como patrimônio histórico, foi decidido fazer ela com o cimentício, que é o que eu tenho aqui hoje. Aí nesse caso ela não desmonta mais sem que você quebre as paredes. Mas como ela estava, foi realmente desmontado tijolo por tijolo e trazido para cá. Não posso te garantir se não quebrou nenhum tijolo, mas em sua imensa maioria eles estão aqui, porque você pode verificar que alguns têm até as impressões digitais, porque eles eram feitos à mão. Não, o legal é a mobília também toda preservada, né? Isso, toda essa mobília ela é original também. Não era originalmente dessa casa, mas fazem parte do nosso acervo e que demonstram o modo de viver das pessoas do início do século XX, mais ou menos. E essa casa tem mais ou menos quantos anos? Essa casa tem 120. 120? Isso. Essas madeiras, essas paredes, esse assoalho tem 120 anos. Olha que legal. Gente, muito legal. Um pouquinho da história aqui da cidade, um pouquinho da história do Sul, isso é bem legal. Olha como que era aqui, a espécie de curral deles. Vamos dar uma olhada aqui na parte do banheiro. Pit latrines. Imagina viver nessa época. Eu acho que não tinha muita privacidade. A gente tem muito legal. Construção original, como ele contou. A argamassa na época era uma liga de barro, então a questão da portabilidade era importante.